que o tema, quem sou eu para falar de Deus, né? Mas a grandeza do Pai, a sua bondade infinita, todos os atributos dele fazem com que nós desejemos cada vez falar mais dele. É uma necessidade minha, de muitos, falar muito de Deus, porque nós estamos precisando muito dele. Está sempre nos envolvendo com o seu amor, com a sua misericórdia infinita, mas nós, muitas das vezes, não estamos com ele. Né? Mas nós vamos começar com uma trova da Alta de Souza, que eu acho que ela é bem oportuna, sabe? Recebida pelo Chico Xavier, está no livro Sementes de Luz. Ela diz assim: dizem que a crise do mundo, para os crentes e os ateus, significa, no fundo, saudade imensa de Deus. Aí já fecha tudo, né, meu filho? Já fecha tudo, né? Mas cada um de nós, né, pensa de uma maneira, tem um conceito sobre Deus. Quais os conceitos que vocês têm sobre Deus? Eu falo assim porque eu gostaria que fosse uma reunião bem aconchegante, bem íntima, bem fraterna, bem tranquila, simples, em que nós, né, vamos trocar assim aquela ideia que nós temos sobre o Pai. Para vocês, quem é o Pai? Eu estou usando o pronome quem, né? Mas quem é o Pai para nós? Porque nós gostamos de identificar, né? Quem é o Pai para nós? Quem é o Pai para nós? Criador de todas as coisas do universo. E você, o que mais? Vai ajudando, meu filho. Vai ajudando. Desenvolve. Eu já numerou tudo já. Falou tudo, né? Aí vamos à questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, Adriana. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o Criador, né? Mas na realidade, se eu perguntar aqui um por um, a senhora acredita em Deus? Sim. Acredita em Deus? Acredita, meu bem? Acredita, né? Acredito. Agora vem outra pergunta. Mas nós vivemos realmente como se acreditássemos nele? Pecamos muito ainda. É porque na hora em que chega aquele teste maior, muitos de nós duvidam. Né? Uma vez uma pessoa chegou no pasto pedindo ajuda. E ela disse: vocês podem me falar de tudo de Jesus, mas não me falem de Deus, não. Ela estava tão brava com Deus, né? Porque tinha partido alguém da família que ela amava muito. Então, naquele momento, o desespero foi maior do que a própria crença na divindade, né? E ela não conseguia, assim, nem esconder a revolta que ela estava, porque esse familiar querido teve que retornar ao mundo espiritual. Por isso que eu gosto muito de uma frase do Albino Teixeira, que ele diz assim: caindo, levanta-te. É no momento mais difícil que você pode demonstrar a sua lealdade a Deus. Até eu errei na combinação dos pronomes, né? Memória a Deus, Pai. Caindo, levanta-te. É no momento mais difícil que podes provar a tua lealdade a Deus. Já estamos começando a raciocinar sobre realmente a ideia que o Espiritismo nos traz sobre Deus. Tem um livro do Leon Denis, O Grande Enigma, que sobre Deus, dos que eu conheço, é o que mais me impressionou pela grandeza, pela beleza com que ele descreve Deus e a sua obra. É um livro fino, muito pouco conhecido entre os espíritas, O Grande Enigma, mas um livro maravilhoso. Era o livro favorito do meu pai, se não me engano, um dos favoritos. E através do meu pai, era criança ainda, eu via falar e tal,
Mas só depois de casado que eu vim conhecer o grande enigma e fiquei maravilhada. Porque à medida que você vai ler o livro, você vai junto com o Leon Denis elevando a sua emoção, a sua vibração. Porque parece que você está vivendo ali o que ele vai descrevendo, né? Que ele fala da obra grandiosa de Deus, né? E tem uma parte desse livro que ele começa dizendo assim: Deus nos fala por todas as vozes do infinito. E fala numa Bíblia escrita todos os dias, com estes característicos maravilhosos que se chamam oceanos, montanhas, astros do céu. E ele diz também nessa parte que ele fala na intimidade do ser. Então Deus está em toda parte, onipresente, onisciente, onipotente. Aí vem uma pergunta. Na onipresença, na onipotência, na onisciência, existe uma dualidade universal? Uma vez foi feita essa pergunta numa reunião de estudo, e teve um companheiro que estava visitando, ele falou, claro, uai, existe o bem e o mal. Aí eu volto a fazer a pergunta para vocês, existe uma dualidade no universo? Não. O que é o mal? Ausência do bem. Mas vamos aprofundar mais, filhinho? Ausência do bem. Mas o que é o bem? É isso mesmo, vai refletindo. Um gesto, uma vibração, um pensamento que você faz que causa bem ao próximo. Tá, não, a resposta tá linda. Mas vamos aprofundar mais? Como é que é o seu nome? Vitor. Vitor. Aprofunda mais ainda. O que é o bem? Porque se falar para uma pessoa, para você o que é o bem, ela vai dizer uma coisa. Até vou dar um exemplo, né, ruimzinho, mas é importante para a gente firmar bem a ideia sobre isso. Para aquele que gosta de assaltar casas, o que é o bem para ele? Para ele. É conseguir assaltar e pegar o que ele quer, né? Então, fora da doutrina, né, existem vários conceitos de bem. Mas dentro da doutrina espírita, à luz do espiritismo, o que é o bem? Tudo que está dentro das leis de Deus, né? Viu como fecha? Tá vendo? Porque lá fora o conceito de bem é muito relativo. Quando eu digo lá fora, eu falo da sociedade, Às vezes do aqui mundo, dentro né? também, né? Oi? Às vezes aqui dentro também, né? A gente tem muita relatividade. Mas à luz da doutrina, É o que a Céu falou. ele, ou não é um conceito absoluto. Tudo que se refere ao Pai, a Deus, tem conceito absoluto. Ficou claro agora? Então, quando te perguntarem o que é o bem, você já sabe. O que é o bem, Vitor? É tudo que está de acordo com a lei divina, com a lei de Deus. Tem dúvida aí? Não tem. Para nós espíritas, falou de Deus, todo conceito é absoluto. Né? É misericórdia infinita, o amor infinito, é tudo. Né? Infinitamente. Né? Aí muda. Eu torno a fazer pergunta, o Anjo já respondeu, né? Existe uma dualidade no universo? Embora muitos acreditem que Deus criou, né, os anjos e que um deles, eu estou falando uma linguagem bem popular, tá? Um deles se revoltou contra ele e passou a duelar, a fazer oposição, que é o melhor, né? Até falar. Agora raciocinem comigo, vamos acompanhar aí o nosso raciocínio, porque o Kardec estimula muito nós espíritas a reflexões profundas, a filosofar, né? Sobre tudo que a gente lê, estuda, aprende, sobre tudo que acontece, a gente fazer reflexões, né? Para sempre tirar lições boas daí. Raciocinem comigo. Faz de conta que nós não acreditamos em reencarnação. Como muitos religiosos não acreditam, né? Fora da doutrina espírita. E faz de conta que nós
acreditamos que só a terra é habitada, de acordo ali ao pé da letra com o que fala o Gênesis de Moisés, né? E que os astros aí foram criados para embelezar a terra e tal. Suponhamos que existe só a terra habitada e que só existe uma existência, não tem reencarnação. E eu ouvi uma vez, né, a gente passando nos canais de televisão, uma pessoa de outra religião, um representante de outra religião, dizendo que precisava tomar muito cuidado, né? Que o diabo estava aí pegando mais almas do que Deus, que a gente precisava se entregar ao Cristo, uma coisa assim. Raciocinem comigo. Se o diabo estava conseguindo, né, trazer para junto dele mais pessoas do que Deus, como é que fica em nós a ideia de Deus? Estão raciocinando? Deus enfraqueceu. Deus enfraqueceu. Estão entendendo? Se a terra foi criada, só a terra habitada, criada por Deus, e os astros foram criados depois. Ué, esse Lúcifer tem mais poder do que o Pai. Não é estranho isso aí, meu filho? Mas quando entra a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, e que o mal é consequência da ignorância do espírito, né, que ainda o comete, na Terra então, né, são muitos representantes. Olha, muda totalmente de figura, porque o universo é governado por Deus, nosso Pai, e o mal é criação passageira. Vamos falar de nós aqui do planeta, né, do espírito humano. Passageiro. O Emmanuel compara a ilusão também, né? Porque aquilo vai ter uma existência temporária, mas em si mesmo não tem existência. Aí nós lembramos a pergunta que o Kardec fez aos espíritos, né? Aos espíritos, a 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, fazer mal ao seu próximo? O que vocês acham? Pois é, você viu como a doutrina é maravilhosa? Ela vai fazer você raciocinar e você vai pensar diferente. Viu, Vitor? Você vai ver como eu passei a pensar diferente, né? Os espíritos respondem, não. Deus não permitiria. Mas você pode argumentar, Vitor. Ué, mas acontece tanta coisa ruim, eles fazem tanto feitiço que pega, né? Feitiço entre aspas. Como é que pode isso? Mas aí a gente lembra da resposta do livro dos Espíritos. Não, Deus não permitiria. Como é que nós vamos entender isso? Alguém quer falar? Olha, quando aparece essa pergunta num ciclo de estudos, ela no começo ela cria um probleminha, sabe? Não, mas eu já vi muita gente fazer maldade pro outro e tal, né? Com a ajuda de um espírito, coitadinho, ignorante, né? Se nós estivermos harmonizados com a lei divina, naquele esforço grande para melhorar, né? Procurando fazer o bem, o mal não atinge. Entendeu agora? Sim, se você estiver fora da lei divina, com seus atos contrários, né, à lei do Pai, você vai estar numa zona de alto risco. Nós poderíamos até dizer, sem medo de errar, 100% de risco. Aí o que acontecer vai ser por responsabilidade nossa, de quem pratica. Ficou claro? sim. Se você está agindo de acordo com a lei divina... Então, antes de acontecer uma sabotagem, acontece uma autossabotagem. É isso mesmo. O espiritismo é para a gente filosofar em cima do que nós aprendemos. É isso mesmo. Viu? Por isso vem aquela outra pergunta. Deus castiga? Vai raciocinando, Vitor. Não, causa e efeito. Aí ele entra. Quem que na realidade castiga? É aquele que cometeu, né, o ato contrário à lei divina e que vai se castigar. Porque
existem as leis. Se você contrariou essas leis, alguma coisa vai acontecer com você. Está lá o fogo. Você sabe, né, meu bem, que se colocar a mão no fogo, o que vai acontecer? Né? Nós sabemos que não podemos colocar lá, porque vai queimar a mão. A não ser que a pessoa não esteja bem, né? Esteja ali com a mente em desarmonia e desequilíbrio, né? Mas nós sabemos das coisas mais simples. E as leis do Pai são simples, estão aí, ó, abarcando toda a natureza, todo o universo. Agora, de todas as leis do Pai, nós conhecemos muito poucas leis. Né? Quer ver? A questão do fenômeno de levitação. Todo mundo aqui sabe o que é fenômeno da levitação dentro da mediunidade? Aquela que o médium consegue, né? Se erguer no espaço, sem que ninguém veja nada que está sustentando ele, né? E depois retornar. Mas não está contrariando uma lei divina, que é a lei da gravidade, aparentemente. Aparentemente. Mas, na realidade, o que está acontecendo? Estão atuando ali leis Ainda desconhecidas. desconhecidas, mas que sobrepujam a lei da gravidade por questão de atuação, né? Porque, nossa, as dimensões, né, são, podemos dizer, são infinitas, porque basta a pessoa melhorar um pouquinho que ela já passa a estar numa outra dimensão, se formos considerar dimensões infinitas, esferas infinitas, né, dentro da evolução. Então, basta uma lei maior estar atuando numa outra esfera dentro do universo para que ela neutralize a outra lei. Né? E à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, conhecendo um pouquinho mais das leis do Pai, inclusive o Espiritismo, que fala das leis que atuam, né, no mundo espiritual para nós, aí tudo vai ficando muito claro. E o que eu acho maravilhoso, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita nos 3 aspectos, e quanto mais nós estudamos as ciências dos homens, mais nós nos encantamos com a grandeza e o poder de Deus. Tá vendo, Vitor? Eu vi que você interessa, que você gosta de pesquisar e de saber das coisas. Olha para você ver como a doutrina nos leva por um caminho de raciocínio muito lógico. Se Deus é o Criador Supremo, né? A inteligência suprema do universo, não tem nada de errado na obra dele. Existem coisas que nós achamos que está errado, equivocado, mas é porque o nosso entendimento ainda não alcançou aquele estágio de compreender melhor a lei do Pai. Por isso que o Emmanuel tem outra frase maravilhosa, que eu cito muito Emmanuel, por isso que eu falo outra. Esse livro aqui é pouco conhecido também, não é ele? Eu não vejo ninguém falar nesse livro. Assim Vencerás, do Emmanuel. Está aqui, né? Eles falam que essa pintura é que mais se aproxima do Cristo, né? Maravilhosa. Esse livro aqui tem uma frase maravilhosa. Deus, aliás, o mundo te vê por fora, por dentro Deus te vê. Aí vem o Emmanuel falar outra frase maravilhosa que está no livro Via de Luz, é o capítulo 22. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Eu acho essa frase maravilhosa. Se você está mais perto do Pai e sabe que o Pai quer o melhor para nós, né? Quer a nossa felicidade. Por que a gente fica tão contrariado? Qualquer coisa em que o nosso interesse é contrariado, a gente se revolta, e às vezes fala até mais, não acredito em Deus. Não, Deus esqueceu de mim, essas coisas tolas, né, que a gente fala. Olha o Emmanuel chamando a atenção. Se eu acredito em Deus, Deus é a perfeição suprema do universo. Se eu estou no esforço por melhorar e algo acontece que me aborrece um pouco, isso aí tem condições de abalar a fé de quem realmente acredita no Pai? Não deveria ter, né, meu bem? Mas acontece. Mas ainda somos tão falhos, né? É. O que a gente precisa fazer então?
Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É do Espírito de verdade, né? Que algumas traduções já falam Espírito da verdade. Então nós precisamos nos aproximar mais do Pai, tentando compreender tudo que nos envolve, seja o que for. Tudo que acontecer conosco, nós vamos tentar compreender à luz da doutrina e nos aprofundarmos naquelas reflexões. Porque se Deus é a perfeição suprema do universo, e o que João fala? Na primeira epístola dele, aquela frase maravilhosa. Se tu não amas, tu não conheces a Deus, porque Deus é amor. E se Deus é amor, o amor supremo, quer a nossa felicidade, e a maioria daqui de nós da Terra, se perguntar, vai se dizer infeliz? Na maioria, né, dos seus momentos na vida, vai ter alguma coisa errada aí na nossa crença do Pai. Se Ele quer a nossa felicidade, e se coloca tudo que nós precisamos ao nosso alcance para ser feliz, por que a gente não é feliz, digamos assim, 24 horas por dia, todos os dias, todos os anos, a vida inteira? Tem algo aí equivocado, mas onde? Dentro de nós. Porque o que o Pai fez é perfeito. Aí o que faz aquela pessoa que é curiosa, que quer saber das coisas? Ele corre atrás para conhecer. Se é espírita, ele vai procurar todos os livros possíveis para tirar as dúvidas mais prementes que ele tem, aquelas mais fortes. Eu estava sofrendo demais por questão de sentimento, de coração. Até peço licença para a gente citar como exemplo, tá? Aí o que eu fiz? Falei, não, gente, mas isso não está certo, Deus é Pai. Eu tenho a paternidade. Aliás, eu estou sob a proteção da paternidade. Aí procurei ler todos os livros que falavam sobre sentimento, amor, afetividade, tudo dentro da doutrina espírita que eu pude, né? Olha, a gente ainda tem muitas dificuldades, mas eu consegui todas as respostas que eu queria. E sanei muita coisa dentro de mim que causava muita dor. Aí a gente vai devagarzinho, aproximando mais do Pai e compreendendo mais a lei divina. Porque se a educação que o Pai coloca para nós é o amor, a lei do amor, então eu tenho que estar debaixo da tutela dessa lei. E como compreender isso? Alguém que perde, entre aspas, né? Retorna um ente muito querido para a espiritualidade. E ele entra assim numa dor, né, atroz, muito grande. Mas como é que pode? Fulano de tal, né? Morreu, né? Seu filho morreu tão cedo. Estava fazendo faculdade de medicina, que judiação e tal. Voltou para o mundo espiritual para nós, né? Mas para eles morreu. Que judiação e tal. Outros vão falar que é injustiça. Tanta gente ruim no mundo, né? E Deus, né, morreu a criatura tão boa. Olha para vocês verem como a nossa ideia de Deus ainda é muito infantil. Porque o Pai coloca ao nosso alcance todos os meios para nós sermos felizes, para o nosso progresso, para as nossas realizações íntimas, as realizações, né, que dependem de nós como espíritos encarnados, tudo ele coloca ao nosso alcance. Mas nós ainda somos muito relapsos com relação a nós mesmos. A gente descuida muito. Outras vezes nos tornamos pessoas muito rebeldes, complicadinhas. Em resumo, não buscamos o autoconhecimento, nos conhecer melhor, observarmos as nossas tendências positivas e aquelas que são complicadinhas, né, equivocadas, para trabalharmos as positivas, desenvolvendo cada vez mais, e as outras que nós chamamos de negativas, irem sendo transformadas. Né? A gente não faz isso. A maioria de nós descuida mesmo, cuida mais
né, das coisas imediatistas, do mundo, que envolve mais o mundo espiritual, o material, o plano físico, né? E a nossa mente, a maioria de nós que vive no planeta Terra, nos dois mundos, né, o espiritual e o físico, nós cuidamos de educar a nossa mente. Prestem atenção. Os nossos pensamentos. Nós utilizamos os nossos pensamentos nas criações positivas ou mais nas criações negativas. Eu tenho pleno domínio do meu pensamento. Eu só penso aquilo que eu acho que é bom para mim, como espírito, né, criado por Deus, e nós como filhos de Deus. Infelizmente ainda não, né? E vocês observaram que muitas vezes, né, vão chegando coisas à nossa mente que são bastante complicadas. E ao invés de nós trabalharmos aquilo, né, mudando, fazendo uma mudança ali, uma limpezinha, a gente vai acumulando lixo mental. Vocês observaram isso? Às vezes nós temos 10 amigos maravilhosos e um deles, no momento de vigilância, nos contraria. Muito. Às vezes eu fico dias, às vezes nem durmo direito, semanas, meses, pensando naquela situação desastrosa. E os 9 amigos, né, que estão ali, que não causaram nenhum desconforto para mim, como é que fica? Mas a gente fica acumulando aquele lixo. E no pensar naquela situação negativa, nós vamos alimentando aquela situação. E é um perigo o pensamento quando ele é muito vivificado, porque é energia. Ela pode uma hora materializar. Eu parti para uma vingança, um revanche, né? Contra aquela pessoa que me contrariou muito. Então, raciocinando, vê como a doutrina é maravilhosa para nos levar a raciocinar. Questão, hoje, infelizmente, acontece muito suicídio, né? As pessoas ainda fazem muito aborto, né? E, à luz da doutrina, a defesa da vida é um das legendas mais bonitas, dessa luta, né? Uma bandeira mesmo, né? E nós ficamos pensando, tudo isso culmina justamente pela ausência de Deus na nossa vida, né? E com isso nós vamos, no próprio planeta, a sociedade, com tanta notícia na mídia, pessoas que tinham uma cabecinha já sabia, né, que a questão da defesa da vida é muito importante, que é um crime hediondo o aborto, mas de repente os argumentos que são colocados aí na mídia, às vezes de escritores, de médicos, de juízes, de políticos que têm faculdade, né, que as pessoas respeitam muito quem tem faculdade, né, acontece o seguinte, às vezes os argumentos delas costumam convencer pessoas que já tinham uma ideia formada contra algo que contraria a vida. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Eu conheci uma pessoa espírita que conhecia, né, onde eu morei, a doutrina, inclusive o marido dela era expositor e tal, mas que provocou aborto, achou que não tinha condição financeira, que a situação estava difícil e partiu para isso. Por isso que nós temos que tomar cuidado. À medida que nós vamos estudando a doutrina espírita e entendendo melhor, nós temos que vibrar acima da massa, acima da multidão. Porque nós temos uma informação que difere de grande parte das pessoas que vivem em sociedade. Por isso que a doutrina é maravilhosa. Quando vem o ensinamento, nos mostra por quê. Porque daqui eu tenho a certeza da existência do Pai. É uma coisa que os argumentos vêm de fora até mim, vem também, né? Mas há uma convicção íntima, porque aquilo que eu aprendi da doutrina, e aprendi, vai se solidificando dentro de mim. E mesmo que eu queira ficar muito chateada, que nós queiramos, com algo,
Não, mas Deus é justo. Ele sabe o que é melhor para mim. Mesmo que aparentemente eu acho que é um desastre. Mas Ele sabe o que é melhor. Se você está no esforço para melhorar, é naquele esforço grande mesmo, e as coisas acontecem independente da sua vontade, você analisa, não. Mas não foi a causa disso. Mas aconteceu, olha, você pode ter certeza. Como é que é o seu nome, meu anjo? Eu? É. Nazaré. Nazaré. Você pode ter certeza que daquela situação aparentemente desastrosa, vem uma luz muito grande do seu entendimento. Da sua ajuda. Nunca tem, e a maioria de nós, quando eu falo a maioria de nós, eu estou falando de humanidade mesmo, né? Aqueles que se dizem no Ocidente, a maioria são cristãos, né? A maioria absoluta. Então, olha, duvidar da paternidade divina é realmente duvidar se aquela crença que eu achava que era sólida em mim, realmente era sólida, né? Porque Deus é Pai. Como que nós oramos a prece dominical normalmente? Pai Nosso, como que a gente reza normalmente? Estou usando o verbo muito usado dos nossos irmãos católicos, né? Como é que a gente ora Pai Nosso normalmente? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Não é assim? E pertencemos a outras religiões que ficava aquela oração em coro, né? E assim, dita rápido, e uma atrás da outra para completar um ciclo, né? E que nós respeitamos muito, tá, companheiros? Estive nesse estágio, tenho muito respeito. Mas não é assim que nós devemos orar a prece dominical. Fechar os olhos e quando nós falarmos assim, Pai Nosso que estás nos céus, a nossa mente, num átimo de segundo, tem que abarcar o universo. Eu não sei de que maneira, mas tem que abarcar. Aí você pensa imediatamente em todo o universo. E hoje é bom que a mídia, em vários documentários, mostram fotografias desses telescópios, né, que foram 2 que estão no espaço, aquelas fotografias maravilhosas, né? Então, vai fazer oração dominical, fecha os olhos e pensa naquilo que você está dizendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Isso aí é o início de louvor. O Pai precisa de louvação? Claro que não. Mas nós precisamos. Porque a nossa prece ela tem que ser, acima de tudo, uma prece de louvor e agradecimento. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. A gente perde muito. Às vezes esquece de Deus anos. De repente acontece um drama na minha vida. Aí eu lembro do Pai. Procurar Deus nas horas calmas, de coração calmo e atento, é a maneira de encontrá-lo nos dias de sofrimento. Se você não habituou a procurar o Pai, a estar com o Pai, vai acontecer na hora que você se encontra lá no fundo do poço, na pior. Nós temos que criar dentro de nós condições para isso. Por isso que o Leon Denis fala que nós temos dentro de nós uma espécie de retiro íntimo. E quando a gente não escuta, né, o alarido em volta de nós e que conseguimos ficar no silêncio interior, então essa voz desperta, a grande voz desperta e se faz ouvir, que é a voz de Deus dentro de nós. E nós precisamos aprender a ouvir mais Deus. Temos que ouvir. Por isso que quem pratica, né, a meditação, ele vai devagarzinho entrando na meditação real, que é você sentir, escutar a voz do infinito, né? Oi? Só citou Alta de Souza, a gente repete Alta de Souza, né? Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Nossa, até fizeram uma música, né? Repete aí em voz alta para nós, mais alta. Quando se diz só, né? Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Coisa maravilhosa.
Agora, eu posso estar até equivocada, sabe? Mas quando as pessoas falam que não adianta procurar Deus fora, que Deus está dentro, eu não gosto dessa posição assim muito radical, não. Porque Deus está dentro de nós, mas Deus está em todo o universo, a energia dele. O que nós fazemos? Quando criamos condições para isso, nós refletimos dentro de nós o Pai. Refletimos toda a grandeza da sua obra, né? Fazemos isso que a ciência chama de sinergia, né? Que é essa sintonia com todos os elementos necessários para conseguir um intento. E sendo Deus o nosso maior objetivo, eu tenho que criar dentro de mim condições para isso. Engraçado, às vezes eu estou conversando com a pessoa, ela diz assim que ela está muito contrariada, mas diz assim, não, eu estou muito bem, minha filha, cuidado, né? Tem alguma coisa aí que não está legal. Não, eu estou ótima. Nós costumamos mentir a nós mesmos. A pessoa diz que está ótima, você olha para os olhos dela, está numa tristeza que parece que saiu, né, do velório de uma pessoa muito querida. Mas a pessoa diz que está bem. Mas os olhos não mentem. Por que os olhos não mentem? O que Jesus fala? Reflexão. Se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Né? E que, popularmente, nós conhecemos essa frase, que ela reflete uma verdade muito grande, baseada no Cristo. Né? Os olhos são as janelas da alma. Os olhos não mentem. Por mais que nós queiramos disfarçar, tem um raizinho, aliás, um raiozinho lá que está mostrando que a coisa não está bem. Tanto que a Maria Dolores tem um poema dela maravilhoso, está no livro A Vida Conta, que ela fala que a Aurora era um espírito assim, encantador, né? Muito terno, doce. E a Maria Dolores, quando desencarnou, a grande poetisa, né, nordestina, ela conheceu a Aurora e se encantou com a Aurora. E conversando e tal, ela percebeu que havia um quesinho de tristeza no olhar de Aurora. Aí ficaram assim mais próximas e a Aurora disse que tinha alguém muito querido dela que estava encarnado e que estava precisando muito de ajuda e que ela precisaria vir pessoalmente encarnar para ajudá-la. Aí a Maria Dolores disse, mas você não pode ajudar daqui? Ela falou assim, não, tem que ser pessoalmente e ela ia encarnar. E a Maria Dolores veio conhecer essa pessoa que a Aurora amava profundamente, né? Era um senhor casado, jovem ainda, muito culto, ateu, e que quando podia ironizava muito os que acreditavam em Deus, na religião, né? E a Aurora sentiu que precisava ajudar essa pessoa tão querida. Ia reencarnar como filha dele. E reencarnada, né, bebezinho, quando nasceu, a mãe, por inspiração dos mentores, colocou o mesmo nome, Aurora. E claro, era um espírito, vamos falar de luz para facilitar a gente entender melhor, né? Criança encantadora, à medida que ia desenvolvendo, ia mostrando vivacidade, inteligência, graciosidade, bondade, e tudo que ela via, ela perguntava, porque o pai saía muito com ela, né? Quem que alimentava os passarinhos, né? Quem que fez esse sol tão bonito, né? Que não cai, né? Que ilumina, que aquece, tudo ela ia observando e perguntando, né? Aí o pai falava, olha, quando você crescer, você vai entender tudo isso, né? Mas acontece que, de repente, a Aurora fica doente. Ele era um homem, tinha status, né, na sociedade, tinha posses, fez de tudo. E a menina foi só definhando, até que desencarnou. E de uma moléstia estranha, porque nenhum médico descobriu a doença que ela tinha. Diz lá, uma estranha leucemia, né? Leucemia, mas estranha, porque eles não conseguiram entender por quê, como surgiu, o que aconteceu. E a Maria Dolores volta
poetisa, né, a terra para ver, depois aí de, parece que 2 ou 1 mês, volta para ver como estava a situação lá e encontra o pai da Aurora, sabe aonde? No cemitério. Chorando em cima ali, né, da cama da filha, dizendo que como é que fala? Que alguma coisa tinha que existir além. Que um amor daquele não podia morrer assim. E ele, a partir daquela hora, passou a acreditar em Deus e que a vida. Então a Maria Dolores explica que às vezes essa alma, né, maravilhosa que nos vem atender aqui na Terra, em renúncia para ajudar alguém muito querido, é um recado de amor do correio dos céus. E quem comanda o universo é o Pai. É um recado de amor do Pai. Repararam? E se nós tivéssemos a nossa mente educada, as nossas emoções educadas, já tivéssemos trabalhando como médios, aquele médium realmente tipo Chico Xavier, Divaldo, né? Com toda a dedicação e amor, sabe o que ia acontecer? O ente querido desencarnou, se não pudesse ser aquele dia, no outro dia, você, com a ajuda do seu mentor espiritual, não poderia ir lá ver onde ele estava. Se estivesse lá no pronto-socorro espiritual em tratamento, você ia chegar, ia ver como a gente vê um ente querido que está hospitalizado, seja no CTI ou tipo. Estão entendendo? O pai é pai de amor. Agora, se eu me descabelo, acho que o mundo vai acabar porque o ente querido desencarnou, é por ignorância minha. Porque o pai coloca ao nosso alcance todos os instrumentos para nós nos trabalharmos e cada vez estarmos mais próximos dele. De evolução. Quando eu digo de evolução, estou falando dentro da minha pequenez espiritual, né? Porque jamais alcançaremos o patamar do Pai. A perfeição relativa, mas nunca do Pai, né? É para entendermos como é infinita a misericórdia de Deus. Agora, se eu me descuido muito como ser filho desse Pai maravilhoso, é claro que eu vou me distanciar do Pai. Eu estou mergulhada no fluido divino, mas não sinto, me isolo pela minha ignorância desse fluido divino. Estão me fazendo entender? Quando a gente o mergulhador vai descer na profundeza do mar, uma pesquisa, né, e tal, ele usa uma vestimenta especial, como é que chama ela? Aquela pesada? Escafandro, né? Para fazer as pesquisas. É como se nós espiritualmente nos envolvêssemos num escafandro espiritual que nos isola desse oceano de bênçãos, que são as vibrações do Pai. Nós é que nos afastamos dele. E às vezes por pequenas coisas. Uma vez uma companheira chegou perto de mim e falou assim, eu estou largando a Cogealto, não vou mais não. Eu falei com ela, já falei com o pessoal lá, com a coordenação geral, que eu não vou mais não. Ela ficou chateada lá com alguma coisa e eu perguntei para ela, você já falou com Jesus que você vai largar? Aí ela ficou assim, sabe, pensativa, falei, porque ele que é o nosso coordenador. Se eu for dentro da casa, numa casa espírita, me aborrecer com a Leila, com a Alain, com o Vitor, com a nossa Nazaré, olha, eu vou estar agradando o quê? As minhas dificuldades e não vou estar com Cristo. Por isso que eu acho maravilhosa a fala do Paulo, que eu não sei textualmente, mas ele, lá estava o Marcos, né, o João Marcos, acompanhando o jovem ainda e achando que estava muito complicado, que as pessoas não estavam aceitando os ensinamentos do Cristo, e o Paulo Pereira Grava, me ajuda aí, fazia as peregrinações. Esse verbo aí é bem difícil. Ele fazia constante e o João Marcos não estava dando conta ainda, né, de seguir. Aí o Paulo fala com ele que se todos, né, os empecilhos que surgissem, eles parassem na marcha, eles iam ficar com os obstáculos e não com Cristo. Gente, essa é uma lição muito profunda para nós.
porque o Cristo é o governador espiritual do planeta Terra, é o representante maior que nós conhecemos do Pai. E se todas as vezes que alguém me contrariar, eu deixar de fazer uma coisa boa porque aquela pessoa me contrariou, eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com a ignorância, vou deixar o Cristo. Por isso é que nós temos que pensar e refletir muito sobre tudo aquilo que chega até nós e que nos contraria. Eu estou falando isso porque já quebrei muito a cara, continuo quebrando, um pouquinho menos, porque alguns milímetros a gente avança, né, no caminho da evolução. Mas estou ficando cada vez mais atenta, por quê? A gente estuda, reflete. Por quê? Nós temos que introjetar esses ensinamentos de Jesus. Porque é na hora dos testes que eu tenho que provar se aqueles ensinamentos estão se solidificando em mim como espírito e que tem a paternidade divina. Aí as pessoas vêm e falam, mas é muito difícil perdoar. Não, não é difícil perdoar, não. Não é difícil nós vivenciarmos o Evangelho. Na realidade, a dificuldade sou eu. Eu é que sou difícil. Porque Jesus foi o homem mais rico da terra quando ele esteve entre nós, materialmente falando. Jesus fundou algum templo de pedra. Ele falou para os discípulos, a multidão, vem, nós vamos erigir aqui um templo de pedras, bem magnífico, bonito para o Pai. Ele fez isso. Jesus nunca erigiu, com a ajuda, né, das pessoas, nenhum templo de pedra. Era um homem pobre. E ninguém foi mais rico do que ele espiritualmente. Estão entendendo? Nós temos que começar a introjetar, repito, os ensinamentos de Jesus e entender realmente o que é Deus na nossa vida. O nosso objetivo maior, quando alguém perguntar, vamos continuar amolando o Vitor, hein, Vitor? Quando alguém perguntar para você, Vitor, qual é o seu maior objetivo na vida? Você responde na hora e vai ser uma resposta absolutamente certa. Deus. Não tenha dúvida. Quando eu coloco Deus como tema central da minha vida, quem sugere isso é o André Luiz, está lá no livro Agenda Cristã. Ele fala que o Deus tem que ser o tema central da nossa vida. E tem que ser assim. Porque quando o meu objetivo é o Pai, eu procuro dirigir os meus passos, né, falando assim de uma maneira figurada, eu procuro dirigir meus pais na direção do Pai. Eu peço algo para o Pai, mas e até algo bom. Eu quero passar no vestibular, Pai, me ajuda. E faz a prece. E começa a sair do caminho, o que vai acontecer? Não é? Tem estudante que faz isso, né? Não só hoje, amanhã eu estudo e vai para balada. É o direito que tem, tá? Eu não estou assessorando isso não. Mas se o objetivo é o vestibular, ele tem que direcionar a atenção dele, as horas dele, o trabalho dele, mais para isso, para esse objetivo. Agora, se o objetivo nosso é o Pai, aí a minha vigilância na vida tem que ser multiplicada às vezes. Estão entendendo? Porque se eu peço algo para o Pai, eu tenho que ir na direção dele. Porque senão eu não vou encontrar aquilo que eu quero. Nós vamos terminar, companheiros? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Eu fiz o roteiro, viu? Mas eu sei que eu faço o roteiro para minha disciplina. Exercício de disciplina, mas eu costumo deixar o roteiro aqui, pego uma coisa ali, outra por lá, mas eu acho que eu falei tudo que eu queria. Nós vamos terminar. Nós vamos terminar com duas frases que eu também acho maravilhosas. Essas eu não decorei não deu tempo, tá? Age
servindo aos outros. Não deixes de ajudar. Trabalha e Deus por ti criará maravilhas. Eu tenho tido na minha vida provas tão evidentes que eu já agradeci muito a Deus por isso. As provas, companheiros, foram muito esclarecedoras na minha vida. Sabe um ensinamento do Emmanuel que ele diz assim que quando tudo à minha volta estiver assim difícil, para nós experimentarmos fazer aquilo que Jesus mandou. Então tem hora quando a coisa, eu estou achando que a coisa está tão difícil que eu não vou dar conta, eu falo, não, eu tenho que fazer o que Jesus, né, sugeriu. Olha a fala do Emmanuel. E quando você passa por cima de orgulho, de egoísmo, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Olha, gente, parece que descortina, sabe? Um horizonte aclarando tudo na tua vida e você consegue uma vitória naquele momento. Pode não ser uma vitória grande, né? Mas importante. Por isso vamos lembrar dessa... E, aliás, é uma poesia da Amélie Boudet. Quem lembra, quem foi a Amélie Boudet, o Enio não pode falar, não. E nem o Alan. E nem você. Hã? Esposa do Kardec, Amélie Boudet. E ela, através da médium Monet da Terra, ela escreveu mais de um livro, eu sei, tem um outro que eu não tenho certeza da autoria dela, tá? Mas esse eu tenho certeza, que chama O Encanto de Viver, né? E ela diz o seguinte, vamos prestando atenção, porque tem tudo a ver com o tempo de hoje, ó, tem tudo a ver, né? Atordoamento, absorções, medo, incompreensão, inércia, fuga. Teria o homem perdido a capacidade de amar? Não. Tão só descuidou-se de si mesmo. Esqueceu-se de que é filho de Deus. Estão entendendo? Olha, não entendo nada de medicina, nada de depressão, mas à luz da doutrina nós temos uma ideia muito precisa e boa sobre depressão profunda. Quando nós, qualquer um de nós, eu posso chegar a esse ponto, tá? Estou falando geral. Quando nós chegamos a uma depressão profunda, é porque nós nos esquecemos, nos descuidamos de nós. Surge um probleminha e você não resolve. Surge uma contrariedade, você não perdoa a pessoa que te contrariou. E aquilo vai somando. Você descuida até da alimentação, né? Uma alimentação saudável. A gente vai descuidando, vai descuidando. Acompanhe meu pensamento. De muita coisa que é importante na sua evolução. Você vai descuidando, descuidando, descuidando. Quando você vê, você já desceu muito naquele precipício, naquele buraco. Porque quando você está perto da borda do buraco, é mais fácil sair. Mas vai ali, atordoamento, absorção, medo, contrariedade, você vai deixando acontecer. Não trabalha aquilo dentro de você, né? Quando nós nos damos conta de nós mesmos, estamos numa depressão profunda, fechada no quarto, não quer ver ninguém, está com medo, síndrome do pânico. Parece que é muito simples eu falar assim, né? Mas o que caracteriza a depressão? Isso aí a gente lembra. Ela é uma síndrome. Síndrome é uma doença que tem várias causas, né? É um somatório. E se você não vai tentando resolver a sua vida da melhor maneira possível, né? De preferência à luz da doutrina espírita, à luz da lei divina, aí as pequenas contrariedades, elas vão somando e o que acontece? Se torna uma bola de neve. Aí nós não damos conta mesmo. Aí tem que vir o remédio, né? O médico tem que ajudar, os familiares, a assistência espiritual, né? Dentro da nossa casa religiosa.
Olha, não vamos descuidar de nós, não. Nós somos filhos de um Pai infinitamente amoroso e que quer que tudo de bom aconteça conosco. Mas aquilo que eu estou achando que é um bem para mim, está de acordo com a lei de vida. Se não tiver, esquece. Trabalha aqui. Isso não é bom para mim. A menininha que está apaixonada por um traficante de droga, né? Menina boazinha, de família. Alma de coração ninguém manda. Mas quem disse que no coração nós não mandamos? Não, mulher, coitada, apaixonou por um traficante de droga. Uai, aquilo ali é a paixão à primeira vista, assim, essas coisas. São espíritos que já conheceram em outras vidas. As energias são bem conhecidas, né? Já sentiu bem-estar com a energia daquela pessoa no passado, mesmo que fosse uma ligação complicada. E de repente aparece. Mas por que aconteceu isso? Nós descuidamos dos nossos sentimentos em várias encarnações. Sentimentos representados pelo coração, né? E vamos deixando aquilo acontecer. Atravessa na nossa vida um espírito velho conhecido do passado, né? Que já tivemos ali convivência, né? Íntima. É claro que vai mexer com a gente. Não é paixão, nem amor à primeira vista. É alguém que retornou e cruzou o nosso caminho. Agora, se não é bom para mim, porque a pessoa não quer, por enquanto, largar daquela vida, a jovenzinha tem que pedir ajuda e se afastar. Porque não convém. No coração nosso, nós ficamos muitas encarnações sem mandar, porque nós não quisemos. Os nossos sentimentos, nós somos donos desse sentimento. Todas nós somos donos. Por isso que o autoconhecimento, o estudo, o esforço por melhorar e muita reflexão são, né, os maiores potenciais, as maiores ferramentas que nós temos na nossa vida. E o Pai não descuida de nós. Nós é que nos afastamos dele. Companheiros, agradeço a atenção. Não ficou dúvida nenhuma, né? Qualquer coisa a gente conversa. E volto a repetir, foi uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês. Não tenho autoridade nenhuma para falar do Pai, mas sinto muita alegria e felicidade de falar dele. Continue na sua